Durante mais de 4 décadas, o lendário Boeing 747 reinou absoluto nos céus do mundo. O que começou como um projeto ousado nos anos 60 se tornou o avião mais icônico da história moderna, símbolo de poder, luxo e supremacia tecnológica. Mas agora, algo inédito está prestes a acontecer. A Força Aérea dos Estados Unidos acaba de revelar uma bomba sobre o futuro do Boeing 7478, uma revelação que promete redefinir completamente o papel desse gigante no domínio aéreo americano. O que exatamente está por trás dessa decisão histórica? O Boeing 7478 será aposentado, reinventado ou transformado em algo que o mundo jamais viu. Para entender o impacto dessa revelação, é preciso voltar no tempo. Nos anos 60, em plena corrida tecnológica e militar da Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um novo tipo de aeronave, algo que pudesse conectar o mundo e, ao mesmo tempo, mostrar superioridade estratégica. Assim nasceu o Boeing 747, o primeiro jumbo da história da aviação. Com sua fuselagem colossal, motores potentes e autonomia sem precedentes, o 747 inaugurou a era das viagens intercontinentais em massa. Ele não era apenas um avião, era uma declaração de poder industrial, diplomático e militar. Desde o início, o Boeing 747 também tinha uma missão silenciosa dentro do complexo militar americano: servir de base para futuras plataformas estratégicas, como aeronaves de comando e controle, centros de comunicação e, eventualmente, o avião presidencial. Foi o embrião daquilo que décadas depois se tornaria o E-4B Nightwatch, conhecido como o avião do fim do mundo. Durante a Guerra Fria, a Força Aérea dos Estados Unidos precisava garantir que o comando militar americano sobreviveria mesmo diante de um ataque nuclear. A resposta foi transformar o Boeing 747 em uma fortaleza aérea praticamente indestrutível. Assim nasceu o E-4B, baseado na estrutura do 747-200. Dentro dele, havia um verdadeiro bunker tecnológico: salas de conferência, áreas de comando, sistemas de comunicação via satélite, dormitórios e um posto de controle capaz de coordenar todas as forças armadas americanas, mesmo que Washington deixasse de existir. O Nightwatch se tornou o coração do comando norte-americano. Ele era o cérebro dos Estados Unidos no céu, preparado para agir em questão de minutos, caso a pior hipótese se concretizasse. Só que com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas ameaças, não apenas nucleares, mas também digitais, até mesmo essa fortaleza começou a envelhecer. E é exatamente aqui que entra a bomba que a Força Aérea Americana acaba de revelar. No dia 7 de agosto de 2025, em uma cerimônia discreta realizada em Dayton, no estado de Ohio, a Força Aérea dos Estados Unidos anunciou o início de uma nova era. O que poucos sabiam é que por trás dos portões da base, engenheiros da Boeing e especialistas da área militar vinham trabalhando secretamente em um projeto confidencial. A próxima geração do Centro de Comando Aéreo, o E-4C Survivable Airborne Operations Center, construído sobre a plataforma do Boeing 7478. Essa é a revelação que chocou a comunidade aeronáutica. O 7478, que muitos acreditavam estar condenado à aposentadoria, foi escolhido para renascer como o novo pilar do comando estratégico americano. A aeronave que um dia transportou milhões de passageiros agora será transformada em um dos instrumentos de defesa mais sofisticados do planeta. O novo E-4C será equipado com tecnologia de comunicação quântica, sistemas de defesa contra pulsos eletromagnéticos, sensores de alta precisão e blindagem térmica de última geração. Tudo projetado para suportar ataques físicos, eletrônicos e cibernéticos em escala global.
Se o E-4B foi o cérebro da era nuclear, o E-4C será o cérebro da era digital. Diferente de seu antecessor, o novo Boeing 7478 modificado não será apenas uma fortaleza. Ele funcionará como um verdadeiro centro de comando global, capaz de coordenar forças terrestres, navais, aéreas e até espaciais em caso de guerra total. O interior do avião abrigará salas de controle com conectividade mundial, sistemas de inteligência artificial que analisarão ameaças em tempo real e comunicações criptografadas via satélite com redundância quântica. Tudo isso sustentado pelos motores mais eficientes da história da Boeing, capazes de manter a aeronave operando por tempo praticamente ilimitado quando abastecida em pleno voo. Mas o verdadeiro diferencial do novo E-4C está na sua resiliência digital. Enquanto o antigo E-4B foi projetado para resistir a uma guerra nuclear, o novo modelo foi desenvolvido para sobreviver à guerra cibernética. Ataques de hackers, interferências eletrônicas, sabotagens de rede e invasões digitais em larga escala. A decisão de revitalizar o Boeing 7478 não é apenas técnica, ela é profundamente geopolítica. A Rússia ainda opera o Ilyushin Il-80 Maxdome, o seu equivalente ao avião do fim do mundo. Mas enquanto o Il-80 foi desenhado para resistir a ataques convencionais, o novo E-4C americano foi pensado para enfrentar os desafios do século XXI. Armas de energia dirigida, drones de ataque eletrônico e guerra cibernética. Em outras palavras, o Boeing 7478 não será apenas uma aeronave, mas um símbolo de supremacia tecnológica. Ele é a forma dos Estados Unidos reafirmarem que, mesmo em um cenário de colapso global, o poder de comando americano jamais será interrompido. Por trás desse projeto ambicioso está uma parceria de peso. A Boeing, em colaboração com a Sierra Nevada Corporation, recebeu um contrato avaliado em aproximadamente 13 bilhões de dólares para transformar até 5 unidades do Boeing 7478 em centros de comando voadores de última geração. Essas aeronaves serão testadas em bases localizadas em Ohio e Kansas, enfrentando simulações de combate total que incluirão pulsos eletromagnéticos, interferências eletrônicas, falhas deliberadas de comunicação e ataques simulados de mísseis. O objetivo é simples e direto: provar que o novo 747 pode continuar operando mesmo quando todo o resto do mundo estiver em colapso. É fascinante pensar que um avião criado originalmente para transportar passageiros se tornará o guardião da defesa americana. Desde o primeiro voo comercial do Boeing 747 em 1970 até o lançamento do modelo 7478, cada versão desse gigante representou uma nova era na aviação e na geopolítica mundial. Agora, com essa revelação, o Boeing 7478 assume um papel ainda mais nobre. Ele deixa de ser apenas a rainha dos céus e se transforma no cérebro dos céus, a peça final de uma estratégia que une poder aéreo, comando militar e continuidade nacional. Mesmo com o avanço dos bimotores como o Boeing 777 e o Airbus A350, o 747 se recusa a desaparecer. Enquanto as companhias aéreas ao redor do mundo aposentam suas frotas de jumbos, a Força Aérea dos Estados Unidos aposta que esse ícone ainda tem uma missão a cumprir: garantir que, aconteça o que acontecer, o país jamais ficará sem comando. O novo E-4C representa uma mudança completa na filosofia militar. A era em que o poder aéreo era medido apenas pela velocidade ou pela capacidade de carga ficou para trás.
Agora, o verdadeiro domínio dos céus é definido pela inteligência, pela conectividade e pela resistência tecnológica. O Boeing 747-8 renasce, portanto, como um símbolo de continuidade e adaptação. O avião que outrora foi sinônimo de luxo e grandeza comercial, agora se torna o último bastião da segurança nacional americana. Ele é o guardião do comando global, a última linha de defesa em um mundo cada vez mais instável e interconectado. Isso tem um significado estratégico profundo. Quando o presidente dos Estados Unidos embarcar nesse novo centro de comando voador, ele estará dentro da aeronave mais protegida e tecnologicamente avançada do planeta. Nenhum outro país possui algo comparável em escala, alcance e complexidade. Nem mesmo as nações mais poderosas da Europa ou da Ásia têm uma estrutura de comando tão integrada e preparada para sobreviver a qualquer cenário de catástrofe. A Força Aérea Americana, ao revelar esse projeto, também envia um recado silencioso ao mundo. O domínio dos céus ainda pertence aos Estados Unidos. Mesmo que o planeta entre em colapso digital, mesmo que as redes caiam e os satélites sejam neutralizados, o centro de comando americano continuará ativo, voando a dezenas de mil pés acima do caos, coordenando a resposta de uma superpotência. A Boeing, por sua vez, também encontra nesse programa uma forma de prolongar o legado do seu avião mais famoso. Após o encerramento da produção comercial do Boeing 7478 em 2023, muitos acreditavam que o Jumbo jamais voltaria a ser construído. Agora, ele retorna de forma triunfante, não nos céus comerciais, mas no coração da defesa americana. Em resumo, a bomba revelada pela Força Aérea dos Estados Unidos não é apenas sobre uma aeronave. É sobre o futuro da guerra, da tecnologia e da soberania nacional. É a prova de que, em tempos de incerteza, a capacidade de comandar, comunicar e sobreviver define o poder real de uma nação. O Boeing 7478, transformado no E-4C, não será apenas uma máquina. Será o elo entre o passado glorioso da aviação e o futuro digital da guerra. O último grito de uma lenda que se recusa a morrer. Enquanto o mundo observa, uma nova era se abre sobre as nuvens. E talvez, quando o primeiro E-4C decolar oficialmente, todos percebam que a Rainha dos Céus nunca deixou de reinar, ela apenas mudou de trono.